A expressão aceitar a Jesus como Salvador, ela se encontra nas Sagradas Escrituras. Temos base doutrinária para dizer que nós podemos aceitar a Jesus como Salvador. Será bem-vindo ao canal Universidade do Reino. Meu nome é Natanael Solis e vamos ver isto à luz da Palavra de Deus. Temos muitos jargões, temos muitos dizeres, nós como evangélicos, que falamos e eles se infiltraram na nossa cultura, no nosso dia a dia, os usamos como expressões e muitos deles não têm base doutrinária, não se encontram nas Sagradas Escrituras e nós precisamos prestar atenção nisso. Como falei, me incluo em todo esse processo porque às vezes adequamos ou adquirimos coisas ou expressões que não têm base bíblica. Eu confesso que procurei o termo aceitar a Jesus e não encontrei. Tenho a Strong, que está aqui em papel, sempre digo que essa é a mais completa das concordâncias bíblicas, tem todas as palavras, inclusive essa aqui está em espanhol, e não encontrei a expressão aceitar. E, por outro lado, encontrei o verbo receber a Cristo, receber o Evangelho, recebereis poder. João diz no capítulo 1, versículo 12, e todos quantos o receberão, deu-lhes potestade de serem chamados filhos de Deus. Então temos uma briga do verbo aceitar e o verbo receber. Mas há uma grande diferença nesses dois verbos, nessas duas palavras. Um exemplo, de repente eu vou lhe dar um presente, eu digo, você aceita esse presente? Aceito, beleza. Mas de repente nós estamos à distância e eu nunca lhe envio o presente e você nunca recebeu o presente. Será que alguém te ofereceu algo, você aceitou e essa pessoa nunca te enviou e você nunca recebeu? Você entendeu? Então existe a possibilidade de aceitar e não ter recebido. Isso me preocupou porque podemos ter muita gente que aceitou, entrou na cultura do aceitar e nunca recebeu. Queridos, temos muitos versículos falando de receber. Aceitar não temos nenhum de aceitar. Mas temos o verbo receber, tá bom? Então essa diferença precisa ser destacada, aceitar e receber. Eu posso ter aceitado, mas não posso ter recebido. Olha só, temos aí João 1,12, eu vou colocar aqui, João 1,12, diz, todos quantos receberam, deu-lhes potestade de serem chamados filhos de Deus. João 13,20, o próprio Jesus falou assim, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem me recebe, João 13,20, João 13,20, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Romanos 8,15, não vou falar tudo aqui, mas eu vou falar algumas passagens somente. Romanos 8,15, recebestes o Espírito de adoção, e pelo qual nós clamamos, Abba, Pai, somos filhos, porque recebemos um Espírito de adoção. É a parte B do versículo, mas Romanos 8,15 fala sobre isso, de receber novamente. Colossenses 2,6 diz, da mesma maneira que recebemos, diz aqui, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Do jeito que nós recebemos a Jesus Cristo, o Senhor, precisamos andar nele. Assim tem um monte de passagens, vão estar no PDF, passagens que falam sobre receber. O próprio Jesus falou, e recebereis poder, em Atos 1, ele fala sobre isso. Há termos que falam sobre receber a graça, receber o Evangelho, receber a Cristo, receber. Então, o receber é, logicamente, essa virtude de ter Cristo na sua vida e Ele se tornar o teu Salvador, você o experimentando, o recebendo. Vou ver aqui no grego, já anotei aqui a palavra lambano, que seria receber, lambano em grego. Também o verbo lacar, que também é receber,
Receber também significa experimentar, tomar algo quando de fato chega até você. Em Gênesis, olha, em Gênesis, você vai procurar capítulo 3, versículo 6. É isso mesmo? Gênesis 3, 6. O que diz aqui em Gênesis 3, 6? Diz que a mulher, aparece esse verbo lacar, ela tomou, recebeu o fruto. A serpente estava seduzindo, tá? Olha como interessante analisar esses versos. Lembrando que em julho vamos lançar a matéria sobre a criação. Gente, é coisa preciosa. A mulher, ela recebeu o fruto, lacar, e ela saboreou o fruto, experimentou e deu ao seu marido. Então temos aí o verbo lacar, que vai afirmar que para experimentar, para saborear, para ter, para se apropriar, para que o fruto faça parte de você, ela teve que lacar, tomar, receber. Por esse verbo receber, tomar, adquirir, é que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou e a desobediência se manifestou na humanidade. Logicamente, nós sabemos que o pecado já existia, porque o próprio Satanás já existia, e ele é o pai da mentira. Porém, na mulher e no homem se manifesta através do fruto maligno, que trouxe toda essa confusão e toda essa desestrutura da genética espiritual. Então, gente, nós precisamos observar como agora nós precisamos receber a Cristo, que é a solução sobre esse receber da mulher que trouxe a maldição para a humanidade, a pecaminosidade. Então, a importância de receber. O que eu vejo hoje em dia, de uma forma geral, global, é que há muita gente convencida dentro da igreja que aceitou a Cristo e às vezes não se converteu, às vezes não recebeu de fato. E o próprio Cristo fala sobre frutificação, pelos frutos os conhecerei, esse caráter de uma vida cristã. Há muita gente que simplesmente aceitou, fez a ritualística de aceitar e não o recebeu. E nós precisamos desenvolver toda a estrutura doutrinária do receber a Cristo, recebê-lo como Salvador, receber o Evangelho, receber a virtude e a transformação em Cristo Jesus. E nós precisamos entender que, uma vez recebendo a Cristo, logicamente, somos salvos. Sempre apresento nas aulas essa sequência da condicional, porque pode surgir a pergunta, então o que preciso fazer então para ser salvo? E a doutrina é clara quando apresenta a sequência de como nós precisamos, ou o que precisamos fazer para ser salvos. Tudo começa com o crer, mas começa também por uma palavra, vou apagar aqui, que é o invocar, o confessar. Invocar e confessar. Vou colocar aqui, invocar. Invocar. O que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você confessar, diz Paulo em Romanos, se você confessa, invoca, declara que Jesus Cristo realmente é o Senhor e você creu de todo o seu coração. Tá bom? Então vou fazer uma seta ao contrário. Isso surge do crer. Do crer. Quando se crê, se invoca, se confessa. Vou colocar aqui, confessa. Se confessa. Quando você lê Romanos, capítulo 10, especificamente o versículo 13. Versículo 13, não, versículo 9, confessar. Versículo 9, 10, 9. Romanos 10, 9. Vamos ler Romanos 10, 9. Olha como é interessante. Diz que com a boca você vai ter que confessar. Se com a tua boca confessar, você faz uma declaração, né? Jesus Cristo como Senhor, mas isso é oriundo do quê? Se em teu coração creres, você vai ter que crer no teu coração. Lógico, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, tá? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, se declara a respeito da salvação. Então, eu vou declarar, vou invocar, vou confessar,
Se eu creio, esse crer é por fé. Fé. Olha como interessante. Fé, eu criei. Por isso o próprio Cristo disse claramente. De tal maneira, ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Quantos versículos nós temos sobre crer? Então, a doutrina tem que te levar a crer. Uma vez crendo, você, logicamente, tem fé. Nós sabemos que a fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. Então, do crer nós temos o crer como resultado de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir o quê? A palavra. Palavra. Quem estudar comigo sabe de todo esse esqueminha aqui. Então eu ouço a palavra, vou crer, isso vai gerar fé, e a fé logicamente vai me fazer invocar e vou andar pela fé, vou ser um justo que vive pela fé, vou ter que ouvir. Só que isso é oriundo do quê? Do pregar. Pregação. Ouvir, pregar. Quando alguém prega a palavra, alguém ouve a palavra, ele crê na palavra, gera fé, ele crê no seu coração, ele invoca, ele confessa e ele está salvo. E essa pregação surge do quê? De alguém que é enviado. Vou fazer para cima que não deu aqui, ó. Enviar. Enviar aqui é o ide. Ide de Jesus, o ide. Certo? Em Romanos 10, do 13 em diante, diz claramente: como invocarão se não creram? Como vão crer se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu vou colocar aqui em vermelho a necessidade que as pessoas preguem. Vamos pregar a palavra de Deus. Vou destacar aqui, ó, pregação. Mas como vão pregar se não foram enviados, se não existe o ide? Uma igreja que tem o ide, uma igreja que é apostólica é ser enviado, uma igreja que envia. Essa igreja da doutrina apostólica é aquele que envia e, logicamente, prega o quê? Vai pregar o quê? Quem vai pregar? Vai pregar a palavra. Alguém vai ouvir essa palavra, vai crer e vai invocar. Essa é a sequência, claro. Então, todo esse receber é isto aqui, é um processo. Esse é o processo do receber, todinho aqui, ó. Como uma pessoa vai receber por todo esse processo. Esse é o processo da verdadeira conversão em Cristo Jesus. Se você confessa, se você invoca o Senhor, você vai ser salvo. Mas por quê? Porque você creu de todo o teu coração. Lembra quando o eunuco falou para Felipe: se tu creres de todo o coração, vamos batizar agora. Pronto, acabou. Quanta gente creu. O carcereiro ia se matar, mas Paulo falou: crê somente no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. E foram batizados naquele dia. Olha que coisa maravilhosa. Então, há muita gente que precisa receber a glória dessa salvação, receber a Cristo. E, logicamente, em todo esse processo, nós seremos os que vão pregar e anunciar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Quando falemos em aceitar a Jesus, pensemos duas vezes, porque esse termo, aceitar a Jesus, não está nas Sagradas Escrituras. Deus te abençoe grandemente. Um abraço no coração.